O Salmo 119 é um dos mais belos e profundos poemas da Bíblia Sagrada. Ele exalta a palavra de Deus como uma fonte de sabedoria, consolo, orientação e santidade para o povo de Deus. O salmista expressa o seu amor e a sua obediência e a sua dependência da palavra de Deus em todas as circunstâncias da sua vida. O Salmo 119 também é um poema acróstico, ou seja, cada seção de 8 versículos começa com uma letra do alfabeto hebraico, seguindo assim a ordem de A a Z. Isso mostra também a beleza literária e a riqueza teológica do Salmo. Além disso, mostra que o salmista queria abranger todo o conteúdo e o significado da palavra de Deus, desde o princípio até o fim. O que eu quero aqui é só tratar de um versículo, o versículo de número 99, que faz parte da seção que começa com a letra Tet, ou a 9ª letra do alfabeto hebraico. Nesse verso, o salmista faz uma afirmação surpreendente. Ele diz que tem mais entendimento do que todos os seus mestres, porque os testemunhos de Deus são a sua meditação. O que isso significa? Como podemos aplicar esse verso em nossa vida? Então nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá. O salmista reconhece a superioridade da palavra de Deus e a soberania sobre a sabedoria humana. O salmista pratica a meditação da palavra de Deus como um hábito diário na sua vida. O salmista experimenta também o fruto da palavra de Deus em sua vida, que vai lhe causando desenvolvimento. Primeiro, o salmista reconhece a superioridade da palavra de Deus sobre a sabedoria humana. O salmista aqui não está sendo arrogante, desrespeitoso com os seus mestres. Ele não está negando o valor do ensino e da instrução humana. Ele mesmo era um mestre e um líder e um grande profeta do povo de Deus. Ele sabia que Deus usava pessoas para transmitir a sua palavra e a sua vontade. Ele mesmo era um instrumento de Deus, e isso mesmo mostra que o salmista sabia que a palavra de Deus era mais do que o conjunto de regras, leis, histórias, profecias. Então a palavra de Deus era a revelação do próprio Deus, do seu caráter, dos seus propósitos, dos seus planos, das suas promessas, do seu juízo e das suas bênçãos. Então a palavra de Deus era a verdade absoluta, a autoridade suprema, a fonte de vida e a luz do mundo. Por isso, o salmista diz que tem mais entendimento que todos os seus mestres. Ele não está se comparando com eles, mas com a palavra de Deus. Ele está dizendo que a palavra de Deus lhe dá um entendimento, veja bem, que nenhum mestre humano pode dar. Ele está dizendo que a palavra de Deus lhe abre os olhos para ver coisas como Deus as vê e não como o mundo as vê. E nós devemos reconhecer a superioridade da palavra de Deus sobre a sabedoria humana. Sim, devemos reconhecer. Valorizamos a palavra de Deus acima de tudo, acima de qualquer opinião filosófica, ciência, cultura, tradição humana. Então devemos buscar a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática, como o nosso critério de verdade e justiça, como o nosso guia de vida e de salvação. Porque nós não podemos nos deixar influenciar pelo mundo, pelas vozes do mundo, que muitas vezes querem contradizer e distorcerem a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que a sabedoria humana é limitada, falha, passageira.
não podemos dar sentido da vida, nem a solução para os nossos problemas, nem a busca pela esperança para o nosso futuro. Ela não pode nos revelar além daquilo que é a vontade de Deus para nós. Então, a palavra de Deus, ela pode nos salvar do pecado, ela pode nos salvar da morte, ela pode nos salvar do juízo. A Bíblia ensina que a palavra de Deus é poderosa, é eterna, e ela nos dá o conhecimento de Deus, que é o princípio e o fim de todas as coisas. A palavra nos dá a graça de Deus, que é o seu favor, que nós falamos que é imerecido. Então ela nos dá a salvação em Deus, que é a obra redentora de Jesus Cristo. Ela nos dá a vontade de Deus, que é o plano bom, agradável e perfeito para nós. Por isso, devemos reconhecer a superioridade da palavra de Deus sobre a sabedoria humana e nos submeter a ela com humildade, fé e obediência. Vamos para mais um ponto. O salmista pratica a meditação na palavra de Deus como hábito diário. O salmista não apenas reconhece a autoridade da palavra de Deus, mas também pratica em sua vida. Ele diz que os testemunhos de Deus são a sua meditação. Meditação é um exercício espiritual que consiste em refletir a memorização e aplicação de oração e estudo sobre a palavra de Deus? Não. A meditação não é um mero pensamento superficial ou uma leitura rápida, sabe? A meditação é um estudo profundo, uma contemplação sincera que envolve a mente, o coração e a vontade de ter um diálogo entre a palavra de Deus e a nossa alma. O salmista medita na palavra de Deus porque ele ama e deseja, admira, respeita. Então, se ele medita na palavra de Deus, é porque ele quer conhecer melhor, porque ele quer entendê-la, porque ele quer vivê-la, porque ele quer compartilhar de uma forma melhor. Ele medita na palavra de Deus porque ele sabe que para ele é um alimento, é um remédio, é um tesouro, é um escudo. Praticamos a meditação na palavra de Deus como um hábito diário, ou simplesmente passamos assim uma leitura breve e não temos uma dedicação? Devemos dedicar tempo, atenção, disposição, reflexão, memorizar, aplicar, e devemos orar a Deus, sabe? Para que nós possamos não ter uma leitura superficial, esporádica, sem compromisso, mas devemos ter uma leitura mais aprofundada, isso em todos os sentidos. Desde os nossos cultos, nas reuniões, nas pregações, devemos vivenciar a palavra de Deus em nós mesmos, porque a Bíblia ensina que meditar na palavra de Deus é essencial para o nosso crescimento espiritual, a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus e, sobretudo, a transformação do nosso caráter e nossa vida, que nós vamos ter transformação sobre o nosso caráter, sobre o pecado e sobre muitas coisas. Então a nossa missão aqui é estar na presença do Senhor, porque ele diz assim, que meditar na lei do Senhor todo dia. Ele diz que é doce a minha boca a tua palavra, mais do que o mel. Então ele também diz assim que é lâmpada para os meus pés a tua palavra, é luz para o meu caminho. Tudo isso está no Salmo 117, versículo 97, 103 e 105. Por isso, devemos praticar a meditação na palavra de Deus como um hábito diário, deleitarmos na palavra com amor, gratidão, alegria. O salmista também experimenta o fruto da palavra. Veja bem, o salmista não apenas reconhece a superioridade da palavra, mas ele também pratica em sua vida. Mas agora ele também fala que ele experimenta o fruto da palavra de Deus em sua vida. Ele diz que tem mais entendimento do que todos os mestres. Mas
Como pode ser isso? O que é esse entendimento? É o resultado da meditação na palavra de Deus, é a capacidade de compreender as coisas de Deus, e discernir a vontade de Deus e aplicar a sua verdade, de testemunhar o seu amor. Então o entendimento que o salmista tem não é um conhecimento teórico, acadêmico, intelectual, é um conhecimento prático, experimental e espiritual. É um conhecimento que leva a amar a Deus e obedecer a Deus e a confiar em Deus, e também a louvar a Deus. Então o entendimento aqui do salmista não é um entendimento de alguém que tem um privilégio exclusivo, ou elitilista, ou meritório. Não, é um dom gracioso e acessível. Ele é imerecido, é um dom que Deus dá a todos aqueles que buscam a sua palavra, que medita nela, sabe, que guarda a sua palavra, porque a sua palavra, ela nos experimenta. Então, guarde a palavra, medite na palavra e desfrute dos frutos da palavra. Deus em Cristo te abençoe.